a primeira coisa, qual que é o capital social ideal para quem quer vender para o governo? É a pergunta mais frequente que a gente tem. Ah, Serra, eu quero abrir uma empresa, eu tenho tantos mil, dá para colocar e dá para vender? A primeira coisa que eu vou ter que falar para vocês é, depende do que você vai vender. Depende do segmento que você atua. Você pode atuar de diversas maneiras, com vários produtos, vários serviços, e para cada um requer um capital social correspondente. Por quê? Vamos lá. Primeiro eu vou tentar trazer para vocês a realidade dos valores, para depois o porquê, tá bom? Então, se você vende, por exemplo, sei lá, você vende material de escritório, materiais de papelaria, são materiais geralmente baratos. Então, se você tiver um capital social aí de uns 7 mil reais, 8 mil reais, tá tudo tranquilo. Por quê? Você vai conseguir vender bastante coisa com esse capital, né? E você vai colocar no seu contrato social esse valor de 8 mil e mais para frente você vai entender por que é bom você ter esse capital de 8 mil, ou talvez mais, talvez menos, depende do que você vende. Agora, se você for vender carro, por exemplo, eu vou vender carro zero, eu vou vender peça para avião, sei lá, coisas que são muito caras. Eu não tenho a menor ideia de uma coisa muito cara assim, mas sei lá, vou vender um avião, vou trabalhar com obras de engenharia, vou construir prédios, construir essas obras públicas, aí você vai precisar de um capital social muito maior, tá? Porque o valor da contratação ele é maior. Então entenda que tem a diferença entre produtos que são baratos e produtos que são mais caros. Nos produtos que naturalmente eles são mais caros, eles têm um valor maior, você precisa de um capital social maior também. Tá? Inclusive, é uma das dicas que nós damos quando você vai querer buscar o segmento para atuar. Uma das coisas, dentre mais de 20 coisas que você tem que levar em consideração, é se você tem dinheiro para bancar esses pedidos, né? Se você tem dinheiro para bancar o ticket médio do seu produto ali, do seu serviço, beleza? Então, é muito importante você entender isso. O que você vai vender? 5 mil reais dá para vender para o governo? Dá, depende do que dá. Alguns produtos. 100 mil, dá para vender para o governo? Dá, alguns produtos. Então, é bom você entender isso. Quando você não tem um capital muito amplo, o que é a realidade da grande maioria, tá? A maioria de nós aqui temos o capital finito, né? Bem finito, diga-se de passagem. Ele não é um capital infinito. Então, é bom você escolher um segmento que está compatível com aquilo que você vende, né? Se você vende, por exemplo, material de construção, geralmente os pedidos médios giram na casa de 9, 10 mil reais, os pedidos. E aí, se você quer trabalhar vendendo para o governo material de construção, vale a pena você ter um capital de uns 20, 25. Eu tô chutando, galera, não tô chutando, mas eu tô falando que não que você tenha menos, não dá. Mas é interessante porque você gira um pouco mais rápido. E esse já é o outro ponto, né? Depende do segmento que você tá e também da velocidade que você quer ir. Né? Por que depende da velocidade? Porque faz de conta que você trabalha num segmento que o ticket médio é 2 mil reais, né? E você tem exatos 2 mil reais. Então, como que você vai ter que trabalhar? Recebe um pedido, entrega, espera pagar, pega outro pedido. Então, a velocidade é uma. Agora, se você tem os mesmos 2 mil reais, só que em pedidos que giram em torno, sei lá, de 500 reais, você pode fazer 4 pedidos simultâneos. Porque 500, 500, 500, 500. Então você tem capital para isso, né? Então é muito importante você entender que o capital que você vai começar, ele vai te ajudar a quê? A escolher um segmento dentro da sua realidade e também a velocidade com que você vai dentro desse segmento. Se você vende carro zero e você tem um capital de, sei lá, 60, 70 mil, você consegue vender um carro por vez, né? Via de regra, tem outras estratégias para você vender parcelado, né? Você compra parcelado, vende à vista. Então, tem algumas regras, mas assim, é um conceito geral, tá, galera? Para vocês entenderem. Os pormenores, as exceções da regra, as dicas mais avançadas, a gente vai passar mais para frente. Mas eu tô falando isso para vocês pegarem um conceito, tá? Porque se eu começar a detalhar muito, vai ficar muito difícil de vocês assimilarem o que eu tô passando. Então, de modo geral, o capital que você escolhe vai ajudar você tanto no segmento, dentro daquela realidade que você consegue vender, dentro da velocidade também que você quer ir. Beleza? Dito isso, é bom você sempre avaliar, como eu estava falando, o ticket médio do seu produto, do seu serviço. E aí, eu coloquei aqui o seguinte, ticket médio baixo requer um capital baixo, né? Se você está vendendo, o exemplo que eu dei na aula de ontem, prego, que é baratinho, você, claro, não precisa vender também 3, 4 pregos, acho que vende até por quilo isso, não precisa vender 1 quilo de prego, mas você vai conseguir vender bastante, porque ele é barato. Agora, se você for vender coisas muito altas, como uma obra de engenharia, como eu estava falando, ou um carro zero, e aí você vai precisar de um capital maior, beleza? Então,
isso aqui é só para vocês assimilarem melhor. Essa parte, acho que ficou bem clara, né? Agora, por que que isso é importante? Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais, tá, pessoal? Ações o governo paga em 30 dias. Você falou isso ontem. Falei, e é verdade. Agora, dependendo do número de vezes que você faça isso, você pode ter um problema na hora da habilitação. Por incrível que pareça. Por quê? Vamos lá. Tem editais que eles vão pedir o seguinte. A habilitação, para quem não chegou agora, a habilitação são a parte que ele analisa os documentos da sua empresa. Ela é dividida em 4 aspectos. O primeiro aspecto é a habilitação jurídica, a segunda é fiscal e trabalhista, a terceira eu vou colocar qualificação técnica e a quarta é econômica e financeira. Não necessariamente nessa ordem, mas enfim. Essa econômica e financeira é justamente a parte que ele analisa os dados, a situação financeira da sua empresa. E aí, ele vai pedir alguns índices no balanço, se ele pedir balanço, ele vai pedir alguns índices e, dependendo do edital, além dos índices, ele vai pedir que você deverá apresentar um capital social de pelo menos 10% do valor da contratação. E é aí que talvez essa estratégia de você comprar parcelado e vender à vista funcione, mas dependendo do valor, ela vai funcionar, mas dependendo do valor da licitação não dá para fazer. Por quê? Por mais que você compre parcelado, mas supondo que você tem um capital de, sei lá, 10 mil e você quer participar de uma licitação de 1 milhão, né? Ah, não, mas eu vou comprar parcelado e receber à vista. Tudo bem. Só que às vezes no edital o órgão público vai pedir para analisar que você comprove pelo menos 10% disso. Então você teria que ter um capital de 100 mil. Agora, nada impede que você com seus 10 mil venda numa licitação de 100 mil, que ele vai precisar de 10%. Beleza, você tem os 10 mil de capital social. Entendeu por que que você não pode dar um passo maior que a perna? Porque dependendo do edital, na própria habilitação, ele vai solicitar que você comprove uma capacidade de 10%. Por quê? É justamente para você não trabalhar muito alavancado, que a gente chama, né? Você trabalhar sem ter capital nenhum, confiando de que vai tudo dar certo, porque eventualmente pode acontecer algum probleminha, né? Aquele seu fornecedor, ele vai atrasar a entrega, ou ele vai entregar e você vai depois, na sua empresa, até você entregar lá, dar uma... Então, assim, ele não pode correr o risco de que a empresa fique sem um produto. E às vezes você sem capital, o seu fornecedor fala, olha, você não dá para entregar, eu preciso de um pagamento, de um sinal, eu preciso de um pagamento de metade. E aí você está totalmente alavancado, não tem capital, não entrega, o órgão público fica sem um produto. Então, ele dá essa margem, né, de até 10 vezes, digamos assim. Ele pede para que você comprove, dependendo do edital, uma situação financeira de 10%, que não é difícil. Para pensar que se você tiver um capital de 2 mil reais, dá para você participar de processos de até 20 mil. Não está ruim, né? E nem é recomendado que você, logo de cara, se você só tem 2 mil, ganhe 20. Porque pode acontecer dele pedir logo de cara 5 mil, 10 mil, ou quiçá 18, e você não tem dinheiro para entregar. Claro, dá para negociar com o fornecedor, dá para você conseguir esse dinheiro de outras maneiras, mas você entende que mais do que 10 vezes o valor que você tem em capital começa a ser um risco muito grande? Não estou falando que não dá. Tem edital que nem pede isso, tá, galera? Eu estou falando isso, mas, por exemplo, você vai encontrar edital que não vai ter essa solicitação. Ele não vai pedir nem o balanço. E você pode participar de uma licitação de 1 milhão se você tem um capital de 10 mil. Tá tudo bem, ele não vai te cobrar. Só que eu te aconselho que você não dê um passo maior que a perna. Isso eventualmente vai te dar algum problema. Por quê? Não estou falando que é certeza, mas é um risco que você está correndo que eu acho que se der errado, o prejuízo é muito grande comparado a se você ir caminhando de pouquinho em pouquinho. Eu acredito muito nisso, pessoal, que a frequência é melhor do que a velocidade. Então, se você for crescendo, tem um capital de 10 mil, vende 20 mil, entrega, aumentou agora para 23, para 25, porque tem a margem de lucro. Agora você fez uma venda de 40 mil, cresceu para 60. Agora você vendeu 70 mil, ganhou 80 e você vai subindo. Uma hora você está lá. Agora, se você tem 10 mil, quer fazer uma venda de 400, 500, meio milhão de uma vez só, a chance de dar um problema e você ter que dar 10 passos para trás, eu acho que não vale o risco, na minha visão, né? Porque se falar, não, eu começo de novo. Mas até aí você tem contas para pagar, né? Então, eu acredito que a constância ela é melhor do que a velocidade. Não adianta você largar bem e morrer no meio da praia. Viver de licitações, ter um negócio, vender, né?
é constância. Você precisa de estabilidade e ela vem com a constância. Não adianta você dar um salto e depois ficar estagnado. Quiçá ter que dar 2, 3 para trás depois. Então, a ideia é você ir na constância. Você vai demorar um pouquinho mais para chegar, eventualmente, só que você sabe que aqueles passos que vocês estão dando é muito mais sólida, muito mais firme. É a velha história da tartaruga e da lebre, né? A lebre larga na frente, mas quem ganha a prova é a tartaruga, porque o que importa não é quem larga melhor, é quem termina a prova. Vi, galera, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você não quer aposentar daqui 6 meses, ou até quer, mas é muito difícil, né? Aposentar daqui 6 meses. Então, entenda que você está plantando para colher a médio e longo prazo. Não é para agora, é para médio e longo prazo mesmo. Você não vai aposentar daqui um mês. Não adianta você fechar um contrato. Pode acontecer, tá, galera? Mas eu não vendo a exceção da regra como regra, tá? Eu não falo para você, olha, vai acontecer isso. Eu não falo que a exceção é regra. Pode acontecer de você ganhar um contrato de 10 milhões e ficar milionário e querer aposentar? Pode. A chance é quase igual você ganhar na Mega Sena. Mas pode acontecer, alguém ganha. Então, assim, a regra é regra, exceção é exceção. Eu não trato a exceção como regra. Então, a regra é você vai vender, vai crescer a sua empresa, vai vindo aos poucos, aumentando a sua margem, daqui a pouco você está lá. Então, o capital que você vai ter, independente de quanto você comece, ele vai ser importante e ele vai ditar duas coisas. O segmento, como eu falei, e a velocidade. Você vai indo e vai crescendo, vai montando, vai empurrando essa bola de neve aí, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Vai chegar uma hora que você vai estar girando aí na sua empresa 200 mil, 300 mil todo mês. Claro, girando, né? Aí você tem a sua margem de lucro, que você vai tirar aí, sei lá, 20% sobre isso, você vai tirar 15% limpo, sei lá, 25%, depende do seu produto, depende dos contratos que você vender. Então, quanto mais você for vendendo, mais você vai aumentando essa bola. E aí, é uma escolha que você vai fazer em dado momento, que é, quanto mais eu retiro do lucro da empresa para o meu bolso, menos a minha empresa cresce. Quanto maior for o dinheiro que eu deixo na empresa, mais ela cresce. Claro, qual que é o meio termo? Você que sabe. Você tem suas contas para pagar também. Não dá para deixar todo o dinheiro que você ganha na empresa, senão você não paga a conta. Você tem conta para pagar, você tem gastos, não adianta. Você tem que ter uma retirada. Agora, quanto mais você deixa e mais você vai empurrando a bola de neve, mais ela cresce. Vai chegar um momento que você vai falar, não, agora eu vou priorizar para crescer mais devagar e ter um conforto melhor. Quando que é esse momento? Não sei. O quão que é bom para você? Aí você vai ter que decidir, mas o fato é que você começa impulsionando essa empresa e no começo você vai na velocidade do seu capital. Não sou hipócrita em falar que você que tem R$1.000 de capital vai na mesma velocidade que alguém que tem 100 mil, é óbvio que não, né? Se você tem R$1.000 de capital e alguém tem 100 mil de capital, a velocidade de ambos será diferente, mas não tem o que você possa fazer. O mais importante é você entender que é uma luta, é uma corrida sua contra você mesmo. O que importa é que alguém tem mais que você ou que alguém tem menos? O que importa é o seu. Se preocupe com o seu, porque você trabalhando, o seu dinheiro vai aumentar, o seu capital vai vir. Se o cara tem mais, bom para ele, alguém trabalhou, ele tem condições de fazer isso, tá tudo bem. Não sofra por isso, tá? Preocupe-se com o seu. A gente sempre tem o hábito de olhar para cima e ficar frustrado. Pô, mas você já parou para pensar que tem alguém que lá embaixo tá pior que você? Então, não pensa por esse lado, beleza?